Bom, gente, então vamos começar, né, a conversar sobre esse tema que, pelo menos para mim, é muito instigante, porque ele tem uma certa complexidade e também é um tema que inclui uma perspectiva meio antitética, né, de ser algo positivo ou não, em termos de ensino de literatura, que é o trabalho com obras adaptadas, né? Antes de começar a falar sobre isso, eu queria saber se, entre as pessoas que estão aqui, alguém trabalha ou já trabalhou com obra adaptada de literatura, se faz uso desse tipo de produção, né? Então, se alguém faz uso ou já fez, se puder abrir o microfone e falar ou o vídeo, fica à vontade. Queria saber se alguém tem essa experiência. Não? Ninguém nunca Com trabalhou? licença, Ah, eu já fiz retextualização, mas não de obras literárias. E, assim, pelo que eu sei de retextualização, é algo muito interessante. E quando eu olhei que era de obras literárias, eu fiquei, caramba, como é que vai fazer isso, hein? Ainda bem que eu sou monitora desse curso e irei aprender, né? Com a senhora como faz isso, porque na minha cabeça eu não consigo imaginar fazendo uma retextualização de obras, né? Que a gente tem aqui, não sei se é só brasileira que você vai mostrar, né? Ou se também é de outras obras. então, eu vou falar para vocês sobre a retextualização, que seria uma categoria teórica com algumas subcategorias, né, para explicar os processos de você transformar um texto em outro texto com alguma finalidade específica, né? No caso das obras literárias adaptadas para o público infantil e infanto-juvenil, a gente tem, né, uma história de inserção desse público a partir de determinado momento, mas com uma ênfase muito grande a partir do século XIX, em que se começa a pensar na criança como público, e isso vai no século XX ter um alargamento, uma dimensão muito grande. Então, os processos para você transformar uma obra literária num outro texto, eles vão muitas vezes vão ser direcionados a partir de uma filosofia que entende que é necessário você trabalhar a linguagem original de uma obra para que esse público possa interagir com o conteúdo daquela obra, uma vez que a obra original teria uma estrutura, às vezes uma estrutura mesmo sintática, uma estrutura semântica, vocabulário, e mesmo extensão, às vezes muito complexas para um público não adulto ou para um público que não esteja letrado, né, que não tenha passado ainda por um letramento literário. Só que esse universo, ele é um universo imenso, assim, é uma coisa... Eu tenho muita curiosidade em relação a isso, sempre tive, tanto que eu estou sempre comprando, sempre que eu encontro adaptações, né, eu vou comprando e colecionando para depois fazer as comparações. Então, nós vamos ver aqui duas adaptações, quer dizer, duas obras, que são duas obras épicas, nenhuma é brasileira, é uma obra épica antiga, muito conhecida, que é a Ilíada, de Homero, e uma outra obra também muito conhecida, que também é uma epopeia, que é Os Lusíadas de Camões. Então, nós vamos ver aqui adaptações diferentes para essas obras, e a partir da observação de alguns aspectos dessas adaptações, verificar como é que essa retextualização foi feita, né, em cada caso. Então, primeira parte a gente vai falar da Ilíada, e depois eu dou um intervalinho, e a gente vai para os Lusíadas, mas ao mesmo tempo nós vamos conversar sobre essa questão para tentar dimensionar como que isso entra na rotina escolar, no trabalho, em sala de aula, né, e quais são os aspectos importantes que a gente deve levar em consideração. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês de duas adaptações. Só deixa eu beber um aqui. Olha aqui, por exemplo, isso aqui são duas adaptações diferentes, olha, para a Senhora de José de Alencar. Tá? Essa aqui
É uma adaptação muito antiga, olha, de 1975, comemorando os 100 anos da publicação de Senhora, e é uma obra, é uma adaptação, né, em quadrinhos. Então, a gente tem aqui os quadrinhos, e é curioso porque a retextualização aqui, na maioria das vezes, o que a gente vai ter é uma fidelidade, na verdade, à obra original, com citações de trechos mesmo do romance, e em outros momentos, uma construção, uma retextualização para criar, por exemplo, os diálogos, né? Aí fugindo um pouco do que está na obra original. Mas a simples observação dessa, inclusive o dinheiro na época era o cruzeiro. Assim, isso aqui eu consegui comprar na estante virtual, porque isso aqui é uma coleção, gente, essa edição maravilhosa, são centenas de adaptações, é muito interessante. Assim, se vocês procurarem na estante virtual, vocês vão encontrar várias de obras brasileiras, obras estrangeiras. Mas se a gente procura estudar isso de um modo mais aprofundado, qual é a primeira coisa que vocês notam olhando aí para a capa, para as capas dessas duas adaptações? Essa aqui também é uma adaptação em forma de quadrinhos. O que dá para de cara perceber? Pode falar no microfone, se quiser. O que vocês observam aí? Eu estou sem acesso ao chat, aí eu preciso que vocês falem. Nada? Ninguém percebe nada? Uma pequena mudança na ilustração. Oi? Há uma atualização na personagem, né? Como ela está vestida. Mas é só isso? Não, também aparecem os personagens, outros personagens, né? Nenhuma da capa e as cores. Sim, mas vocês observam que a Aurélia, que é a personagem principal de Senhora, nessa que é mais antiga, ela é morena, ela tem os cabelos pretos, e aqui ela tem os cabelos acastanhados, meio ruivos. Na tela que eu tô, não dava para ver, não, estava cortando. Então, tá com o cabelo cacheado também, né? Um cabelo mais castanho, né, mais aloirado, e aqui ela tem os cabelos negros. E liso. E na outra tem parecendo um cacho, né, ondulado. Esse aqui também é um pouquinho ondulado nos desenhos dentro. É mais liso do que o da outra. Mas, assim, uma das coisas que a gente observa quando a gente trabalha com adaptação é esse trabalho com a imagem, né? Se a gente procura, se vocês procurarem, por exemplo, há filmes sobre Senhora, que também são adaptações, né? Sobre Senhora de José de Alencar. Houve duas novelas, uma bem antiga, com a Norma Bloom, e uma que foi mais recente, não tão recente, mas que misturou 3 romances do José de Alencar numa novela só. Mas uma coisa muito curiosa, porque quando a gente pega Senhora para ler, a descrição de Aurélia Camargo é de uma mulher que tem os cabelos negros. E, em geral, todas as adaptações de Senhora, com exceção dessa aqui de 1975, apresentam mulheres loiras ou mulheres ruivas. Então, por que há esse tipo de modificação? Quer dizer, será porque as mulheres loiras atrairiam mais a atenção no desenho de uma capa? Porque não parece fazer muito sentido que você vá adaptar uma obra e você mude uma característica da personagem principal que tem a ver com uma tradição do romantismo brasileiro de valorizar o tipo local, né? Por isso que a moreninha, né, do Macedo é realmente moreninha, por isso que o próprio José de Alencar, em muitas histórias, ele vai descrever moças morenas. Por quê? Porque seria, dentro do espírito romântico, né, de trazer uma imagem mais nacional, uma imagem mais ligada, de fato, à mestiçagem brasileira, ao tipo brasileiro, ao tipo das brasileiras. Aí, de repente, você vê uma adaptação e esse item, que é importante dentro do romantismo, ele vai ser desprezado em nome de alguma coisa que a gente não entende muito bem o porquê, porque não há uma explicação, né? Não há um esclarecimento a respeito disso.
Mas, de alguma maneira, quando você corrompe uma informação estrutural da obra original, você provoca na recepção a impressão de que aquela seria a imagem descrita por José de Alencar na obra Senhora, né? Sim, ilustradores brasileiros, sim. Então, nessa observação mais atenta, né, da retextualização, que também se traduz na retextualização através de imagem, quando você cria ilustrações para aquela obra, você está, de certo modo, também trabalhando em cima do texto, né, transformando aquele texto em imagem. E uma das coisas que a gente observa é isso, essa imagem de Aurélia, ela vai ser modificada. E aí, se o professor ou a professora não leu a obra original, não leu Senhora, nesse caso que a gente está falando, o professor ou a professora deixa de observar isso com os seus alunos e suas alunas. Então, esse aqui era um momento, vamos supor, essa obra aqui, que são quadrinhos, claro, é interessante levar para a sala de aula, né? Os quadrinhos são muito coloridos, eles trazem visualmente, né? São atraentes e tudo. É interessante trabalhar, mas é o momento, por exemplo, do professor ou da professora trazer a descrição original da obra de José de Alencar e alertar a turma, olha, só que nessa obra aqui, a descrição que se faz, a forma como a Aurélia aparece, não é a forma como José de Alencar descreveu. Então, esse é um dos aspectos do trabalho com a literatura adaptada, que exige que nós entendamos o que foi feito em termos de retextualização, para, na hora de uma aula, podermos também dar esse sinalzinho de alerta, porque, pelo menos fazendo isso, a gente está avisando a nossa aluna, que na obra original não foi feito dessa maneira, né? E quando a gente não faz isso, a gente forma um falso letramento literário, porque essa obra se torna a obra Senhora de José de Alencar para nossos alunos e nossas alunas, né? Então, a gente reproduz algumas informações que não são compatíveis com a obra original. E reproduz porque a gente não pesquisou. Então, quando a gente vai escolher uma obra para trabalhar com nossas turmas, ainda que nossos alunos e nossas alunas não tenham condição realmente de ler a obra original, pela complexidade que ela tenha, é importante também que a gente leia a obra original, que a gente releia, que a gente tenha consciência dos processos, né, de retextualização, aquilo que a gente vai entender que tenha sido positivo, e aquilo que a gente veja que, de fato, não contribui para sofisticar a capacidade de leitura e de interpretação de nossos alunos. Porque simplificar o tempo todo, né, sempre supondo que o nosso aluno não tem condição de alcançar uma determinada linguagem, a gente também tira desse aluno e dessa aluna a oportunidade de enfrentar o obstáculo, descobrir caminhos, né, para chegar a uma fruição de um texto, que, se for numa dose pequena, uma dose que não atrapalhe, vamos dizer assim, o prazer da leitura, o encantamento com a leitura, é muito sadio. Agora, no momento em que você facilita o tempo todo, você não está preparando nem para a maturidade leitora desse aluno, dessa aluna, nem você está sendo, na verdade, fiel, né, ao que seria a obra original, que é, de fato, a obra de arte, a obra fundamental. Por exemplo, eu tenho aqui uma adaptação, ó, A Moreninha, Joaquim Manuel do Macedo. É uma adaptação em forma de prosa, tá vendo? Com ilustrações. É um livro também bonito, bem feito. Mas a pergunta é, será que um texto como A Moreninha precisa de uma adaptação? É um romance tão curto, não é um vocabulário complexo, né? Mas aí, de repente, você faz uma síntese de algo que já é curto, que não precisaria, não é uma leitura que vai ser demorada, né? Então, quando você cria esse tipo de adaptação, aí a gente não sabe em que medida isso é, de fato, né, positivo para formar o interesse pela literatura brasileira, nesse caso, né?
ou, de certo modo, é você ter até um certo preconceito em relação ao público leitor, né? Sempre considerando que esse público tem uma capacidade menor de entendimento, de leitura. Claro que a obra Moreninha com ilustrações é muito interessante, mas a minha pergunta é, não poderia ser uma versão de A Moreninha original com ilustrações? Né? Mas, na verdade, quando a gente tem essa síntese de algumas obras, a gente se pergunta, é o outro lado que eu falei da adaptação, né? A gente entra aí numa antítese, né? É positivo ou não é positivo? Aqui, por exemplo, olha, o Guarani de José de Alencar em quadrinhos, que é também uma elaboração muito colorida, assim, muito viva e toda construída através de diálogos. Então, como é a história em quadrinho, toda a retextualização transformou, né, o texto original de Alencar em diálogos, que é a linguagem do quadrinho. Então, aqui, nessa obra, a gente tem uma fidelidade a muitas passagens da obra original, mas que exigiriam que nós fizéssemos a leitura para entender, né? E para, no exercício de trabalhar com um livro desse em sala de aula, ter o momento, agora vamos confrontar, né, com a obra original, para que os alunos e as alunas conheçam. A gente tem também adaptações de obras dramáticas, né, textos dramáticos, teatro, né? No caso aqui é uma adaptação bem fininha de Romeu e Julieta, de Shakespeare, e existe também essa adaptação do Pagador de Promessas, de Dias Gomes, que vai transformar, né, o diálogo, que é a instância de enunciação do gênero dramático, vai acontecer aqui nos balõezinhos, porque essa aqui também é uma obra em quadrinhos. Isso falando, aqui a outra, Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno. Então, há uma pluralidade de obras, né, no mercado. Se vocês se interessarem em pesquisar, vocês vão ver que assim, é muita coisa, é muito rico, assim, é uma produção com autorias diferentes. Você tem alguns textos, principalmente textos internacionais, que são, às vezes, traduções de adaptações feitas fora do Brasil. E a gente tem também diferentes formas de representar ou de retextualizar a obra original, quando a gente, como eu mostrei ali, né, duas adaptações diferentes de Senhora. Aqui, ó, Dom Casmurro, O Cortiço, né? Então, eu pessoalmente acho interessante trabalhar com as adaptações, acho que é uma forma de você despertar o interesse do estudante ou da estudante pela obra original, mas desde o momento em que a gente saiba nortear essa leitura, acompanhar essa leitura, né? E não apenas oferecer e dar um tratamento como se fosse, de fato, a obra original. Essa obra aqui, Domínio Público, por exemplo, ela traz várias adaptações numa obra só. Então, a gente tem Augusto dos Anjos, Machado de Assis, Medeiros e Albuquerque, Olavo Bilac, Alcântara Machado e Lima Barreto. Então, a gente também tem a possibilidade de trabalhar com obras que são feitas, cada obra é retextualizada por um artista diferente, gráfico, então são estilos estéticos, né? São estéticas diferentes de trabalho com imagem, e essa seria, por exemplo, uma obra interessante para você usar no ano letivo, porque são vários autores que estão aqui representados. Então, aqui também é interessante, é uma obra também interessante, até por conta da estética, como eu disse, ser diferente. Então, você tem a possibilidade também de trabalhar com seu aluno e com sua aluna essa diferença estética, fazer com que eles entendam o que é uma estética visual, né? O que é um trabalho artístico da área mesmo de ilustração, né? Então, vendo como diferentes artistas vão, por exemplo, aquela aí, Todos em Oca, essa aqui é em preto e branco, essa aqui já tem uma coisa bem mais surreal, umas imagens mais surreais, enfim. É uma obra muito interessante, domínio público, literatura em quadrinhos, e existem outras obras, essa edição aqui também tem outras obras.
Mas algo que também é importante dizer, e aí entrando aqui, peraí, antes de entrar nisso, deixa eu falar aqui, ó. Por exemplo, Dom Quixote de La Mancha. Dom Quixote, 3 adaptações diferentes, eu tenho acho que 5 de Dom Quixote. E aí a gente vai ver que, por exemplo, essa daqui é uma adaptação, é uma retextualização mesmo, com ilustração, numa certa extensão. Essa daqui vai ser também em prosa, mas ela tem uma extensão menor. Então, tudo vai depender, por exemplo, se você quer levar Dom Quixote para a sala de aula, você deve fazer uma pesquisa sobre essas adaptações para tentar escolher com consciência aquilo que possa ser mais rico, mais interessante, né? Então, nós vamos observar alguns detalhes relacionados a isso. Bom, uma outra coisa que também é bem importante dizer é que quando a gente fala em retextualização de obra literária, a gente vai ver que o grande predomínio são de obras narrativas, né, romances, às vezes alguns contos mais longos, e epopeias, né? Mas você dificilmente vai encontrar adaptação de poema, né? E aí a gente vê como a linguagem do poema é diferente, né? Porque como é que você vai retextualizar um poema, por exemplo, de Olavo Bilac, né? Esse livro aqui, Domínio Público, tem um texto de Olavo Bilac, mas não é um poema. Então, é raro encontrar. A gente até encontra. Por que a epopeia a gente consegue encontrar, embora a epopeia também seja em forma de poema? Porque a epopeia ela tem uma dupla instância de enunciação. É em forma de poema, mas se conta alguma coisa, é uma história sendo contada. Então, o que essas retextualizações fazem? Elas transformam em prosa um texto que seria em verso, em geral, né? Existem algumas adaptações de epopeias que mantêm o verso, mas são pouquíssimas, a grande maioria vai trabalhar com prosa. Então, essa aqui, por exemplo, é uma adaptação da epopeia Mil Cid, que é uma epopeia espanhola, só que essa aqui é uma adaptação que eu comprei na Argentina, é uma adaptação em espanhol, né, que eu fui procurar também se havia. Essa adaptação aqui também de uma epopeia, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, e é uma adaptação, isso aqui é a tradução de uma adaptação, tá? É uma adaptação muito interessante e que exigiu um trabalho, vamos dizer assim, criativo muito grande. Por quê? Porque o adaptador, ele trabalhou com esquemas para orientar, né, quem lê a respeito da estrutura do inferno, do purgatório do paraíso, criada por Dante Alighieri, mas as personagens, esse aqui é Dante, né, porque o poema vai falar o eu lírico narrador que vai viver a história, e seria o próprio Dante, a roupa do Dante e a roupa do Virgílio, que vai aparecer também aqui no poema, olha, eles vão estar usando um terno, então ele vai atualizar o vestuário das próprias pessoas aqui que são referidas, né, a quem se faz referência na obra. Então, ele vem aqui, por exemplo, canto 33. Então, ele respeita a estrutura em cantos, mas, na verdade, são só imagens, quadrinhos e com uma estrutura estética mais moderna. Então, essa obra aqui, por exemplo, é uma obra muito interessante, porque é quase uma nova Divina Comédia, né? Embora tenha retextualizado a Divina Comédia de Dante, mas os recursos criativos são tão interessantes que exigem da gente um estudo específico desses recursos e a compreensão de como essa obra aqui se torna ela própria, esteticamente, uma realização também artística, também criativa, né? Então, esse tipo de adaptação, quando a adaptação ela alcança um estado de criatividade bastante alto, né? Configurando-se ela própria como uma obra de arte, isso aqui é interessante, porque aí você já não está mais trabalhando só com a Divina Comédia e uma retextualização da Divina Comédia, você está trabalhando com uma nova Divina Comédia criada a partir de um artista, né, criativo,
que tomou alguns elementos e compôs a sua obra. Então, aqui você tem diversos recursos para explorar. E aí vocês poderiam me perguntar, mas Cristina, e no caso, então, da senhora, não seria a mesma coisa? O artista que ilustrou quis criar uma Aurélia Camargo diferente, trazendo, né, um visual para ela diferente? Não, não é o mesmo caso, porque quando a gente vai ler essas duas adaptações, elas são muito parecidas em termos de texto. Eu até acho que essa adaptação aqui se baseou um pouquinho nessa, para fazer, porque tem muitas coisas que são bem parecidas, né? Então, você não vê que isso aqui seja um trabalho artístico que quis inovar, até porque a referência é uma referência do século XIX, né? Não é uma Aurélia modernizada, não é uma Aurélia pós-moderna, né? Então, é diferente desse outro, da Divina Comédia, que eu mostrei para vocês, tá? Mas, assim, gente, é muito interessante, é muita coisa para a gente descobrir quando a gente, de fato, se interessa em ter uma biblioteca de obras adaptadas, estudar, comparar. É trabalhoso, mas é muito prazeroso, né? E faz a gente também pensar, né, que como que a gente pode usar esse tipo de produção na sala de aula e como é que a gente pode investir no letramento literário a partir de trabalho com esse material. Antes de eu entrar aqui na minha apresentação, de colocar aqui PowerPoint, alguém gostaria de fazer algum comentário, assim, falar alguma coisa a partir do que eu já coloquei, enfim. Se alguém quiser falar alguma coisinha antes de eu colocar a apresentação. Não? Então, deixa eu pegar aqui minha apresentação. Eu não vou conseguir ver vocês, então, se alguém quiser fazer algum comentário, precisa ligar o áudio e falar, tá? Porque quando eu colocar a apresentação, eu não vou conseguir ver. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí direitinho? Alguém só me sinaliza se está aparecendo direitinho. Tá sim. Tá bom. Então, vamos lá. Aqui eu até tirei uma foto de algumas das obras que eu tenho de adaptações de epopeias. Então, vamos lá. Primeiro, eu começo com uma citação de Humberto Eco, que eu acho interessante. A leitura literária nos obriga a um exercício de fidelidade e de respeito na liberdade de interpretação. As obras literárias nos convidam à liberdade de interpretação, pois propõem um discurso com muitos planos de leitura e nos colocam diante das ambiguidades e da linguagem da vida. Então, eu acho importante a gente sempre lembrar que a leitura literária não é uma leitura que nos conduz a uma visão de mundo, a uma percepção das coisas. Não, ela é justamente plural, plurissignificativa, porque ela nos possibilita pensar diferentes coisas, né? Então, a questão da interpretação de obra literária, ela é uma questão bastante delicada, porque muitas vezes, quando a gente pensa nisso, eu estou falando em termos de ensino de literatura, né? Muitas vezes o professor ou a professora parte do princípio de que é necessário apresentar a sua visão, né? E levar os seus alunos e suas alunas a entenderem a sua visão e a reproduzirem a visão que foi apresentada, né? E isso vai fechar um canal com possíveis interpretações que esses alunos e essas alunas possam fazer, né? Então, o nosso grande trabalho na leitura literária não é mostrar a nossa visão. Mostrar a nossa visão é importante para que o aluno e a aluna se sinta segura de que nós temos uma visão própria sobre a obra, de que nós... até como exemplo, né? Nós somos exemplos, né, de como a gente pode trabalhar uma obra literária e tirar dali reflexões. Mas, se a gente se fixa apenas naquela que a gente tem, a gente não vai ensinar o nosso aluno e nossa aluna a desenvolver a interpretação da obra literária a partir de um parâmetro que é fundamental, que é a coerência, né? A coerência entre o que nós estamos vendo e o que o texto diz. Muitas vezes a gente lê um texto literário e começa a falar um monte de coisas que a gente vai pensando a partir dele, mas não volta para o texto, para ver se o texto de fato está trabalhando com aquilo.
E quando a gente está trabalhando com uma obra que é resultado de um processo de retextualização, é importante a gente ter esse cuidado de lembrar sempre da obra original. E aí eu dou aqui um exemplo para vocês. Tem um filme que foi baseado no Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, do Lima Barreto. Desculpa, eu esqueci aqui o nome do diretor do filme. É Policarpo Quaresma, Herói do Brasil. É um filme muito bem feito. E, assim, o filme em si é um filme muito, muito bonito, muito bem feito, bem estruturado, mas existe nesse filme um trabalho de criação em cima do personagem principal, que é o Policarpo Quaresma, e ele tem um caráter diferente do caráter da obra do Lima Barreto. Ele é mais debochado, ele tem um perfil muito erotizado, que não tem na obra do Lima Barreto. Então, se a gente trabalha com o filme para lembrar do Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto, a gente vai ter uma interpretação da situação do Policarpo dentro da sociedade que vai ser conduzida por uma visão muito erótica, né, muito cômica. Então, embora exista uma comicidade no Lima Barreto em algumas passagens, o Lima Barreto estava problematizando uma relação com o nacionalismo a partir de um viés crítico, né, mas com um grau de seriedade que no filme não tem tanto, ou tem bem menos. Então, veja bem aí com o exercício de interpretação, né? Então, se você vai interpretar um filme ou uma obra adaptada, é importante que você delimite bastante. Essa aqui não é a obra original, isso aqui é um produto que dialoga com uma obra original, mas que em determinados momentos sai, né, da fidelidade a essa obra original. Então, a leitura literária, ela, ao mesmo tempo, exige uma fidelidade e também uma liberdade. É aí que é nesse ponto que reside, vamos dizer assim, a complexidade de se trabalhar com a leitura literária, ainda mais quando for uma obra retextualizada. Bom, então aí eu vou levantar algumas hipóteses, né, sobre a adaptação literária. A primeira hipótese é que a adaptação literária deriva da leitura literária, mas também está sujeita a padrões linguísticos, pedagógicos, morais e éticos, pois seu resultado, a obra adaptada, tem um público ainda em fase formativa. Ou seja, se a adaptação deriva de uma obra original, não é só isso que entra em consideração. A gente também tem que pensar quais são os padrões linguísticos, pedagógicos, morais e éticos que estão por trás dessa adaptação. Porque muitas vezes a gente leva uma obra literária para um determinado público, por exemplo, ensino fundamental menor. Você vai ali com aquela função que era antigamente, até hoje ainda, né, cumprida pelas fábulas, né, de trazer uma certa moral, de discutir comportamento, de educar para uma atuação cidadã, e ao mesmo tempo trabalhar com a criatividade. Quando você vai trabalhar com uma obra adaptada no ensino fundamental maior, você já está querendo trazer para esse público um pouco de conhecimento do cânone literário, né? Então você traz obras estrangeiras e brasileiras, mas com o intuito de despertar o interesse desse público pela leitura de obras originais. Então a gente tem que levar essas coisas em consideração. Toda vez que repetimos ou relatamos o que alguém disse, até mesmo quando produzimos as supostas citações ipsis-verbis, estamos transformando, reformulando, recriando e modificando uma fala em outra, né? Isso aí é Marcuse que fala. Então, repetir o que o outro disse é sempre, né, modificar. Então, quando você vai, mesmo quando você, na oralidade, vai para uma sala de aula trabalhar um romance, por exemplo, não estou falando de adaptação, mas você vai trabalhar um romance, aquilo que você fala sobre esse romance já recria, já modifica o próprio romance, porque você está vindo com uma percepção. Agora, e por isso é importante a gente voltar sempre para o texto. Você fala, mas reproduz o trecho. Agora vamos ler aqui um trecho dessa obra para ver o que a gente encontra nela. Bom, a segunda hipótese é que a adaptação literária para crianças e adolescentes é uma forma de criação que enfatiza a qualidade da leitura da obra original produzida pelo autor adaptador, a capacidade de síntese do autor adaptador, a intenção ou não de fidelização,
o diálogo com imagens, a apresentação ou não de metatextos e uma possível interferência editorial. E aí eu trago para vocês uma coisa curiosa, né? Eu consegui fazer contato com um quadrinista argentino que fez algumas adaptações, e entre elas adaptações de obras de Homero. E nessas adaptações da obra de Homero, ele inseriu alguns elementos que não estavam na obra original. E eu perguntei para ele, aí eu pude perguntar diretamente para ele, e ele falou que foi uma exigência editorial. Então, também a gente precisa entender que existe um mercado, né? Um mercado por trás dessas produções. Né? O público infanto-juvenil é um público que desperta muito interesse do mercado editorial. Então, às vezes, não é o adaptador, por ele próprio, por ela própria, que fez aquela mudança. Às vezes, foi uma exigência. Olha, você coloca, por exemplo, nesse caso aqui da capa, com a imagem de Aurélia Camargo loira. Pode ter sido uma exigência editorial. Olha, coloca ela loira porque esse tipo de imagem vende mais, vai chamar mais atenção. Né? Aí o artista que foi contratado para fazer pode, de repente, não ter nem a possibilidade de contestar. Então, é preciso entender isso também. Né? E se existe, como eu estou colocando aqui, né, a intenção de ser fiel ou não, ou se é um trabalho, na verdade, que vai transgredir coisas, que vai trazer novidades, como foi esse da Divina Comédia. Né? A intenção aqui não era ser fiel à obra, era trazer da obra aquilo que parecia mais interessante para ser explorado numa linguagem atual. Então, o que é, né, segundo Delisola, o que é a retextualização? É o processo de transformação de uma modalidade textual em outra, ou seja, trata-se de uma refacção e reescrita de um texto para outro, processo que envolve operações que evidenciam o funcionamento social da linguagem. Né? Então, quando a gente trabalha, principalmente no caso das epopeias, a gente está mudando, né, o texto, que era um texto escrito na forma de verso, para um texto escrito em prosa. Então, aí a gente tem um trabalho, né, de destaque nesse sentido de perceber como é que se faz, né, como que se refaz esse texto, como é que se reescreve esse texto. E a terceira hipótese é que a adaptação literária para crianças e adolescentes é uma forma de criação que enfatiza, desculpa, acho que isso aqui está... não. A qualidade da leitura da obra original produzida pelo autor adaptador, a capacidade de síntese do autor adaptador, a intenção ou não de fidelização, essa parte está repetida. O diálogo com a imagem, a apresentação, a adaptação literária, ao entrar na sala de aula como leitura paradidática, torna-se um objeto linguístico organizado pela função social da literatura sob uma dimensão pedagógica. Assim, para retextualizar, ou seja, transpor o percurso de um gênero textual para outro, é preciso compreender os efeitos de sentido do texto. Então, quando ela entra na sala de aula, a partir de uma dimensão pedagógica, que eu estou levando essa aula para ensinar, para trabalhar com letramento, no caso, letramento literário, a gente precisa compreender esses efeitos, os efeitos trazidos por essa retextualização. Então, aí eu estou trazendo uma citação de uma dissertação de mestrado que eu orientei, da Marta Barreto Lima, que foi aluna do DLI, e ela fez um estudo justamente sobre adaptações dos Lusíadas, e ela vai relacionar os tipos de retextualização. Uma retextualização envolvendo uma mudança de gênero literário, que é, nesse caso, né, do gênero épico para o gênero narrativo, por exemplo. Uma retextualização envolvendo mudanças lexicais, é quando você vai atualizar o vocabulário ou vai facilitar a compreensão de determinado léxico, que no original seria mais complexo. A retextualização envolvendo alterações morfossintáticas, então na parte da estruturação mesmo, né, do texto. A retextualização envolvendo mudanças contextuais, históricas e míticas, no caso do texto-fonte épico, como acontece aqui, né, na obra da Divina Comédia, né, ele traz um contexto histórico moderno, né. A retextualização envolvendo a inserção de novas partes, aí seria a recriação, que é também o caso dessa obra baseada na Divina Comédia. E é o caso também do filme Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, que tem inserção de partes que não existem na obra original.
A retextualização envolvendo a exclusão de partes, isso também é interessante. E observem que isso tudo que eu estou falando, você só vai saber se você fizer a leitura da obra original e comparar, senão você não vai saber. A retextualização envolvendo a inserção de metatextos, isso acontece muito em obras adaptadas, naquele quadrinho que vem ao lado, ou no final da adaptação, um monte de informação para que a obra possa ser melhor compreendida. E a retextualização envolvendo outras linguagens, caracterizando a hibridização entre o literário e outras formas de expressão, que é o que acontece na maior parte das adaptações feitas para crianças e adolescentes, né? A inserção da imagem, né? A inserção dos desenhos, dos quadrinhos, enfim. E isso não é uma coisa recente, né? A gente tem muitas obras, inclusive, eu estou fazendo um trabalho, eu terminei um curso de especialização, agora estou fazendo só o trabalho final, e eu estou mostrando isso, que tem obras, tem muitas pinturas, por exemplo, que são baseadas na Divina Comédia. Tem pinturas baseadas na Odisseia, na Ilíada, tem muitos quadros, por exemplo, baseados em Iracema, de José de Alencar, né? Então, é uma forma de você trazer aquela obra a partir de uma imagem, né? No caso, a pintura, painéis, enfim. E a quarta hipótese, aí no caso já da Ilíada. As adaptações da Ilíada com as quais trabalhamos se configuram a partir de uma mudança de gênero, da narrativa épica para a narrativa em prosa. A narrativa épica é uma narrativa em verso, né, que tem uma dupla instância de enunciação. Você tem o eu lírico e o narrador. E a narrativa em prosa, você só tem o narrador, na qual reconhecemos diferentes formas de retextualização interrelacionadas. Então, é importante entender que não há uma forma de retextualização numa obra. Em uma mesma obra, você pode reconhecer diferentes recursos de retextualização. Tá? Então, essas categorias que eu elenquei aí, várias delas podem estar presentes numa adaptação literária. Então, quando você tem um texto em prosa mais ilustrações, o que a gente diz é que existe ali uma intersemiose, é uma relação de sentido entre o texto e o que se ilustrou, o que se trouxe para aquele texto como imagem. E aí é o que eu falei, é muito importante, né, que uma leitura sólida de uma obra leve em consideração essa relação. Não é apenas uma ilustração, não é só um desenho que está ali. Aquela ilustração, ela diz muita coisa sobre o texto que está sendo lido, ou pode não dizer, né? Então, eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Então, 3 adaptações portuguesas da Ilíada de Homero para crianças e adolescentes, a gente tem aí, né? Uma adaptação de Leonardo Scianca, com ilustrações de Cecília Iwashita, uma adaptação de Dirceu Villa, da Ilíada, e essa adaptação de Diego Agrimbal, ilustrado por Marcelo Zamora. O Diego Agrimbal, que é esse adaptador argentino, né? Ele fez a adaptação em espanhol, e aí a obra foi traduzida para o português, trazida para o português. Tá? Então, essas aí são as capas. A primeira série é Reencontro Infantil, você vê que é um investimento mais no público menor, não é infanto-juvenil, a série é Reencontro Infantil. E nas outras duas a gente não tem, pelo menos na capa, essa referência. Agora, essa criação Recontar, a gente já vê que a próprio sentido de retextualização já está implícito aí nessa palavra, né? Recontar. Então, observem aqui alguns elementos, né? Aqui, na primeira capa, a gente tem Ilíada, Homero. Na segunda também, Ilíada, Homero e Ilíada, Homero. Então, nas 3 capas, a gente vai ter uma relação entre o título da obra e o autor da obra, né? E logo abaixo, a ideia da adaptação, tá vendo? Adaptação, adaptação, adaptação. Isso já é uma coisa para se ver numa sala de aula. Né? O que é uma adaptação, gente? Por que vocês acham que na capa vem o nome, Homero, e logo abaixo adaptado? Então, a ideia de adaptação a gente precisa trabalhar, né? A gente não pode simplesmente colocar uma obra em sala de aula e nem sequer discutir o que é uma adaptação. Depois a gente vai ter na capa, essas capas são bem diferentes, né? Na primeira nós temos 4 personagens, né, que a gente ainda não sabe quem são essas personagens, porque a gente não leu, vamos supor, né, você está trabalhando, mas já sugere aqui uma ideia, né? Uma mulher
aqui na primeira, 2 homens aparentemente se enfrentando, e uma mulher com os braços abertos que parece que está aí na mediação desse conflito. Como os capacetes e os elmos, né, são diferentes, sugere aqui também uma identidade cultural diferente, né? É a ideia. Aqui, na segunda, a gente já tem outro referente. Esse referente aqui dá a ideia de luta, de coisa bélica, né? E também de sofrimento, porque essa mulher está no chão, numa imagem assim de sofrimento. Quando a gente vê a segunda capa, semanticamente a ideia é completamente diferente. Porque a gente vê um homem de frente para o outro, eles não estão com armas em punho, eles estão com as mãos um em direção ao outro, então dá uma ideia de encontro. Então, semanticamente, a proposta é completamente diferente. E quando a gente vê a última, a gente tem novamente a ideia bélica, mas numa imagem bem mais forte, porque você tem a postura do guerreiro guerreando, tá? Então, aqui a gente tem eles se portando mesmo a espada. Tem também um componente idílico aqui, amoroso, trazido aqui pela imagem do casal, que está aqui embaixo. E observem aqui lá atrás um referente que, para quem não conhece a história, pode não dizer nada, para quem já conhece a história, vai nos fazer imediatamente associar ao cavalo de Troia. Tá? Então, o estudo de uma adaptação para entender a retextualização envolve a observação dos detalhes desde a capa, tá? Para a gente percebendo como que essa obra conduziu à percepção da própria obra original, né? Então a gente tem semanticamente pesos diferentes nessas 3 capas, tá? Aí caberia, quero levar a Ilíada para a sala de aula. Qual obra eu vou escolher? O que eu quero enfatizar? O que eu acho que na obra de Homero tem de interessante para eu trabalhar com o meu grupo de alunos, né? E a gente fazer uma escolha clara, né? Uma escolha bem conduzida. Bom, primeiros comentários sobre a capa. As 3 adaptações destacam a autoria da obra adaptada, Homero, né? Uma adaptação contém a imagem de um cavalo de Troia, e o cavalo de Troia não está na Ilíada, tá? O cavalo de Troia não é referenciado na Ilíada, e foi justamente isso que eu perguntei para o Diego, por que tinha o cavalo de Troia na capa, se o cavalo de Troia não aparece na Ilíada. E ele falou que foi uma exigência da editora. Então, é isso que eu estou falando para você. Não, isso aí foi a editora que pediu, porque a Guerra de Troia é muito conhecida culturalmente por conta do cavalo de Troia, então pediram para eu colocar o cavalo de Troia que não está na Ilíada. E uma adaptação apresenta a imagem de uma deusa e de uma mulher. Podemos saber que são Atena e Helena depois de conhecermos as ilustrações internas, né? Então, o que acontece? Aqui, a gente vai saber que aqui é uma deusa e que aqui é uma mulher depois que a gente fizer a leitura, tá? Então, aqui nessa capa, a gente tem o divino e o humano. Bom, depois, uma adaptação apresenta a imagem amorosa de um casal, que no caso é Paris e Helena, né? Que é aquela terceira. 2 adaptações sublinharam os referentes guerreiros. Uma adaptação retrata um confronto entre 2 guerreiros. Então, aqui nessa capa aqui, não é um confronto entre 2 guerreiros, a gente vê 1, 2, 3, 4, né? Aqui não, aqui são 2 mesmo guerreiros, um de frente para o outro. Bom, uma adaptação apresenta um guerreiro e um homem desarmado frente a frente, sem caráter guerreiro, que é a segunda, aquela que eu falei, né? E uma adaptação apresenta 4 imagens de guerreiros sem estabelecer relações diretas entre eles, né? A gente tem aqui, a gente não sabe quem está lutando com quem é inimigo de quem. Aqui a gente tem uma visão, uma oposição na primeira bem clara, né? De um contra o outro. E aqui não aparenta ter nenhum caráter guerreiro nem bélico. Bom, então, como é que eu trouxe aqui para vocês verem um exemplo, né, tirado de um trechinho, porque não teria, obviamente, como a gente analisar essas adaptações na íntegra. Então, eu vou mostrar para vocês o tratamento dado ao canto 1 e a matéria épica, que é a ira de Aquiles. Então,
o assunto da Ilíada é a cólera de Aquiles, ou a ira de Aquiles, né? Para quem não leu a Ilíada, né, Aquiles ele era um guerreiro, mas um guerreiro que a gente poderia dizer assim, ele não lutava porque ele tinha uma causa grega, né? Ele era um guerreiro e ele tinha paixão pelo exercício mesmo, pela vivência mesmo do combate, né? Ele era um grande herói. E ele vai ser, no caso, o mais importante dos gregos, né, na Guerra de Troia. Só que acontece um episódio na região, na cidade de Crises, em que o Agamemnon, que era o rei, ele e o Meneral seriam os dois reis líderes, né, de todos os guerreiros gregos. Eles vão capturar como vamos dizer assim, objetos, entre aspas, de guerra, duas moças, a Criseide, ou Criseis, e a Briseide, ou Briseis. E aí, na hora de repartir esses chamados despojos de guerra, o Agamemnon fica com Criseis e o Criseide, e o Aquiles fica com Briseis ou Briseide. Mas acontece que o líder de Crises, né, o sacerdote, ele exige que as moças que a filha dele, que seria Criseide, seja devolvida para fazer uma espécie assim, de acordo, de paz, de harmonia, porque como ele está ligado aos deuses, isso vai mexer com o Olimpo, vai mexer com a ira divina, e aí o Agamemnon é obrigado a devolver a moça, né? E aí o que ele faz? Bom, eu vou devolver, mas então eu vou ficar com a do Aquiles. E ele pega o Briseis para ele, e aí isso vai fazer com que o Aquiles fique colérico e se afaste da guerra, né? Ele fica possesso, porque ele diz que o Agamemnon está sendo autoritário, está sendo arbitrário, não está respeitando, né, o Aquiles, e isso vai gerar uma confusão na guerra entre os guerreiros. Aí o Ulisses vai ter que entrar na situação para contemporizar, e aí isso vai fazer com que a guerra seja ainda mais duradoura, porque os gregos se desorganizam por conta desse confronto entre os dois. Então, a ira de Aquiles é a matéria épica, é o assunto principal que organiza essa obra, né? Então, a invocação, que é um chamamento aos deuses, e a proposição, que é o trecho do poema em que se conta sobre o que se vai falar, é esse aí na versão em português do Carlos Alberto Nunes, tá? Canta-me a cólera, ó deusa, funesta de Aquiles expelida, causa que foi de os aquivos sofrerem trabalhos sem conta e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados e como pasto das aves. Cumpriu-se de Zeus o desígnio desde o princípio em que os dois, em discórdia, ficaram cindidos, o de Atreu, filho, senhor dos guerreiros, que é o Agamemnon, e Aquiles divino. Qual dentre os deuses eternos foi causa de que eles brigassem? Então, aí a gente vai ver que a epopeia vai contar, né, vai falar desse conflito, né, entre Agamemnon e Aquiles, e vai discutir, dimensionar qual foi a causa, como é que isso tudo aconteceu, como é que foi depois, né, as negociações para que eles voltassem a se entender, e a questão vamos dizer assim, do desfecho da Guerra de Troia, né, a partir do desfecho da Guerra de Troia, não, do desfecho do conflito entre Aquiles e Agamemnon, porque a Ilíada não vai falar como a Guerra de Troia acabou, por isso que não entra o cavalo de Troia, tá? Ela vai só até um determinado momento. Bom, então, o que a gente precisa pensar, será que essas adaptações trazem a invocação e a proposição épica? Então, qual é a invocação? Canta-me a cólera, ó deusa. Então, é o poema pedindo a deusa que fale. Então, o eu lírico narrador está falando a partir do que a deusa vai inspirar. Tá? Isso é a invocação. Existe uma invocação nessas obras, nessas três adaptações, e existe a proposição, fica claro desde o início das obras o que vai ser dito, que é o objetivo de uma proposição. Então, a gente tem uma retextualização envolvendo uma mudança de gênero literário, que vai do épico para narrativo, uma retextualização envolvendo mudanças lexicais, porque o vocabulário vai ser trabalhado,
e uma retextualização envolvendo alterações morfossintáticas, o modo como vai ser dito. Então, vamos ver aqui. Na primeira obra, isso que eu estou mostrando para vocês é o estudo mesmo comparado, para ver como cada obra trabalhou isso. Então, observe. Aqui nessa obra, o sumário, a maçã da discórdia, Afrodite vence e cumpre sua promessa, Agamemnon reúne reis e guerreiros gregos, os gregos navegam rumo a Troia, os 8 primeiros anos de guerra, e Aquiles desafia Agamemnon. Então, a ira de Aquiles só vai aparecer aqui. A maçã da discórdia é um episódio sobre Paris, que é um dos troianos. Então, nessa adaptação, há uma inversão da ordem das coisas e há também a inserção de coisas que não aparecem na Ilíada, né? Então, só a observação aqui, a tomada de Troia, o fim da guerra, o cavalo de madeira, a morte de Paris, o calcanhar de Aquiles, nada disso aparece na Ilíada. Tá? Então, a gente já vê aqui que há uma inserção de eventos que não estão na obra original. Se a gente pensar no título Ilíada de Homero, essa inserção aqui já é uma transgressão à obra original. Então, você vai dar uma aula e você vai mostrar, olha, gente, essa adaptação da Ilíada, fala um pouquinho da Ilíada, traz um pouquinho das informações sobre a Ilíada, Homero, se puder, leva um volume da Ilíada em poema, traduzido para o português, para mostrar, né? Mas aí já é uma observação. Se a gente pega a estrutura da adaptação 2, não tem um índice, são 23 capítulos, né? E começa, o primeiro capítulo é a ira de Aquiles. Então, o que a gente percebe? Que nessa obra houve uma ideia de fidelização maior, porque já começa com a ideia, com a matéria épica do poema, né, que está lá em o número 1. Tá? E aqui também a gente vai ter, no final, no capítulo 23, porque na Ilíada seriam 24 livros ou 24 cantos, e aqui são 23 capítulos, né? E tem algumas passagens que vão ser mais fiéis. Bom, ainda nesse livro, né, logo que o túmulo pronto ficou, para o burgo retornam, onde reunidos celebram um solene banquete funérea dentro da régia de Príamo, rei pelos numes nutridos. Os funerais estes foram de Heitor, domador de cavalos. Assim termina a Ilíada, né? Aqui eu estou na tradução do Carlos Alberto Nunes. Se vocês observarem aqui nessa segunda adaptação, olha, e estes foram os funerais de Heitor, domador de cavalos. Então, observem que aqui houve uma reprodução fiel da tradução em português da Ilíada, feita pelo Carlos Alberto Nunes. Né? Então, a gente tem uma concepção, vamos dizer assim, diferente. Aqui, no final do livro, a gente vai ter a morte de Paris, o cavalo de madeira, a tomada de Troia, o fim da guerra, que já desvirtua o final da Ilíada. E aqui a gente tem um respeito, né, a ideia principal da obra de Homero. Bom, quando a gente vê a terceira adaptação, que é uma adaptação em quadrinhos, né, a gente vai ter novamente o julgamento de Paris. O julgamento de Paris que conta, Paris foi o troiano que raptou a Helena, né, levou a Helena para Troia, e ela acabou sendo conhecida como Helena de Troia, mas na verdade ela é a mulher do Menelau. O Paris foi ao reino de Menelau e acabou se apaixonando por ela, mas ele não se apaixonou por ela à toa, por isso que vem aqui o julgamento de Paris. Paris foi escolhido, ele era um pastor, na verdade ele era filho do rei Príamo, mas houve uma profecia dizendo que se aquela criança nascesse, ela seria responsável pelo fim de Troia e tal, então ele é afastado quando ele nasce, ele foi destinado, vamos dizer assim, à morte, mas na verdade ele não morreu, ele foi criado por pastores, e ele só vai ser reconhecido como Paris muito tempo depois. Enquanto ele era pastor, as deusas, as 3 deusas, Atenas, Hera e Afrodite, houve um
um jantar no Olimpo e colocaram uma maçã de ouro que estaria destinada à mais bela das deusas. E aí foi aquele que procurou, né, no Olimpo, quem é a mais bela, e aí resolveram escolher o coitado do Paris, um pastor, um humano, para dizer qual das três deusas era a mais bela. E aí, dentro de uma estrutura de corrupção, né, cada uma ofereceu para ele, cada uma das três ofereceu para ele um prêmio, caso ele escolhesse ela. Né? Então, nessa tentativa, né, de corromper o Paris, ele foi corrompido, mas ele aceitou a oferta de Afrodite, que disse que se ele dissesse que ela era mais bela, ele se casaria com a mulher mais bela da Terra. E aí ele, em lugar de ter riquezas, poder e fama, essas coisas, ele preferiu se casar com a mulher mais bela da Terra. E aí, quando ele vai, né, para a terra de Menelau, vamos dizer assim, numa viagem de sentido político, de relações, né, entre troianos e gregos, Afrodite pede que Cupido, seu filho, né, atire uma seta para que haja aquele enamoramento entre eles, e ele vai levar, então, a Helena com ele. Então, só que isso não está na Ilíada, né? E aqui, nessa obra, em quadrinhos, vai aparecer o julgamento de Paris julgando quem era mais bela, e aí depois é que vem o prólogo. Então, ele traz um prólogo, tá vendo? Para explicar a origem. E aí a gente vai ter as ilustrações identificando cada personagem. Então, a gente já sabe que aqui é o Agamemnon, Atena, Zeus, Afrodite, Heitor, Paris, Helena, Menelau e Aquiles. No momento em que você vê isso, você já pode ir lá na capa para saber quem é que está sendo representado. Então, quem é que está lá no chão? Paris e Helena. E os 4 heróis, né? Agamemnon, Aquiles, Menelau e Heitor. Né? O Heitor aqui com o capacete dele tem essas plumas verdes, né? A gente tem o Agamemnon com a capa vermelha, lá na ilustração ele está com o capacete, o Aquiles está na frente, o tipo de capacete dele vermelho, né? E o Menelau ali do lado. Então, a gente vai trabalhando. Então, olha, observem como é o trabalho de levar uma adaptação para a sala de aula e buscando esclarecendo, né? Trazendo aí essas informações. Então, a gente tem, né, voltando aqui, a retextualização envolvendo mudanças contextuais, históricas e míticas, no caso do texto-fonte épico. A gente tem, por que envolve mudanças contextuais? Porque, como eu disse, em 2 obras eles inseriram o episódio do julgamento de Paris. Né? Então, aí é uma inserção. A retextualização envolvendo a inserção de novas partes, e aí vem a recriação, que a gente vai ter, por exemplo, quando há aí vocês vão ver em uma análise que eu vou mostrar, a retextualização envolvendo a exclusão de partes, porque algumas partes vão sair dessas adaptações, a inserção de metatextos, porque essas obras vão trazer também algumas leituras, deixa eu ver, mostrar aqui para vocês, voltando aqui, ó. Tá vendo? Ó? Quem foi Homero, quem é Leonardo Scianca, né? Aí já é um metatexto para a gente poder conhecer melhor, né? E aqui também, nesse apresentando, e no prólogo a gente vai ter esse metatexto, assim como no final, o cavalo de Troia, né? Que é uma inserção. E a retextualização envolvendo outras linguagens, caracterizando a hibridização, porque todas elas trabalham com imagens. Aí eu quero mostrar para vocês assim, alguns detalhes, né, que a gente só vai poder observar se a gente fizer uma leitura atenta. Nessa passagem está falando da questão da maçã da discórdia, que eu contei aqui resumidamente para vocês. E a gente vai ter o desenho bem claro das deusas, olha só, Hera, Afrodite, que está com o vestido rosa, e Atena, né, que está mais ligada às guerras, né, ao espírito combativo e tal, com uma roupa amarela. Lá em cima seria os Zeus. E aqui embaixo a gente tem Paris e Helena. Né? Helena também com vestido rosa, mas com o cabelo mais escuro, com os cachos e tal. Bom, observem aqui, na continuidade. Paris
sendo corrompido, né? Por último, Afrodite, com seus olhos azuis como as profundas águas do mar, seus cabelos que pareciam uma grinada dourada em volta da cabeça e um sorriso doce como mel, aproximou-se e prometeu-lhe a mulher mais linda do mundo se ele lhe concedesse a maçã de ouro. A mulher mais linda do mundo? Perguntou Páris, incrédulo e cobiçoso, né? Então, observem aqui que a gente tem uma reprodução dessa cena em que fica bem claro quem é cada deusa, né, em termos de ilustração. Depois a gente vai ter novamente cenas, aí vai aparecer o Aquiles, observa como se mantém, aqui é o Aquiles falando com Tétis, que é a mãe dele, porque ela vai interferir nessa questão da ira do Aquiles e vai tentar aconselhá-lo. E aqui a gente tem também uma cena que mostra Páris com seu irmão Heitor. Heitor era o grande líder dos troianos, era um homem que tinha uma estrutura familiar muito bonita, ele com a mulher dele, enfim, ele era um homem muito voltado para o povo e tal, e ele vai recriminar as atitudes do irmão, que por conta também de ter trazido Helena, acabou gerando uma guerra, né, muito difícil para os troianos, porque as várias cidades-estado gregas se uniram para combater Troia. Bom, indo para o canto 3, que é o resumo. Alexandre, Páris, provoca os gregos mais fortes para que lutem com ele, mas acaba recuando diante de Menelau. Menelau é o marido de Helena. Heitor o reprova veementemente e Alexandre decide combater Menelau. É feito um juramento sancionado por Príamo. Príamo é o pai de Páris e de Heitor, que aquele que vencer a batalha levará Helena. Esta sobe a muralha do palácio e aponta a Príamo os heróis gregos. No combate de Alexandre e Menelau, este último sai vencedor. No entanto, Afrodite salva Alexandre e o leva aos braços de Helena, a salva atrás das muralhas de Troia. Helena o reprova e Agamenon reclama a vitória. Quer dizer, há um combate entre Páris e Menelau, o marido e o amante. O marido sai vencedor, mas, no entanto, a deusa Afrodite salva o Páris, né, Alexandre Páris, e leva para os braços de Helena, que está lá dentro das muralhas de Troia, né? Isso vai, obviamente, complicar a guerra, porque a tentativa era de não haver guerra, havia apenas a disputa entre os dois homens, o marido e o amante. Mas há uma interferência da deusa. Aí o que eu quero mostrar para vocês? A deusa que interfere é a Afrodite. E olha o que a ilustração apresenta lá em cima. Atena. O que a Atena está fazendo aí? Se quem interferiu a favor de Páris Alexandre Páris, foi Afrodite, né? Então, olha só, mas Afrodite resgata Alexandre e o leva para os braços de Helena. Ele fica seguro atrás das muralhas de Troia. Aqui, na adaptação, a gente tem, o duelo teria terminado com o glorioso triunfo de Menelau se Afrodite não tivesse intercedido a favor de Páris, com quem tinha uma dívida de gratidão. Sem que ninguém a visse, a deusa tornou invisível, retirou seu corpo do campo de batalha, deixando Menelau arrastar uma armadura vazia. Então, observem que a ilustração traz a imagem de Atena e não de Afrodite. Então, se a gente não faz uma leitura muito atenciosa, a gente não percebe isso. Curiosamente, isso aí certamente foi um descuido da edição da obra, certamente foi um descuido, porque a deusa que foi desenhada, que foi ilustrada aí, não foi a Afrodite. Bom, e a cólera de Aquiles, que é a matéria épica do poema, né? Ela está realmente presente nessa obra, ela está destacada. Se a gente olhar para essa representação, quem está na frente, na capa do livro, não é Ulisses, não é Aquiles e Agamenon, porque olha como é que seria, né, o Agamenon. O Agamenon não tem esse capacete. Quem está representado assim nessa ilustração é o Menelau. Olha aqui, tá vendo? Menelau estaria lutando com Páris. Quando você vai para a capa, quem está ilustrado aqui é o Menelau. E quem está ilustrado aqui, se a gente observar o desenho do rosto, é o Páris. E aqui é a Helena. Então, o que a gente tem nessa capa? Olha que capa confusa.
A gente tem Atena, que não é a deusa envolvida com a briga entre Paris e Menelau. A gente tem Paris e Menelau e tem a Helena, que sofre nesse conflito, né? Mas a deusa que está aí é a deusa errada, e a ira de Aquiles, que é a matéria épica da Ilíada, não está representada na capa, né? Então, aí para vocês observarem como essa retextualização ela é complicada, porque ela, em relação à obra original, ela está dando um enfoque completamente diferente, e também está colocando a deusa errada, porque essa não é a deusa que está relacionada ao conflito entre Paris e Menelau, né? A Atena tá presa. A Atena é uma deusa ligada a Ulisses, tá? Na Odisseia, a Atena vai ter um papel muito forte, mas aqui nesse aspecto da obra, não, tá? Então, como é que a gente descobre essas coisas? Estudando a obra original, estudando a adaptação, para entender por que ela traz esses referentes. Isso não impede trabalhar com essa adaptação, tá, gente? Não estou dizendo isso, mas olha como você pode dar uma aula muito mais interessante para o seu aluno, para a sua aluna, se você for mostrando isso, né? Se você for trabalhando porque aí você está fazendo o letramento, porque você está dizendo para o seu aluno, para a sua aluna, que tudo é importante ser observado, né? A gente tem que ver os detalhes das coisas. Bom, e aqui também, ó, Aquiles desafia Agamenon, porque ele está infeliz com a partilha dos tesouros feita por Agamenon. Então, Aquiles, a briga de Aquiles, a ira de Aquiles, vai aparecer nessa obra adaptada. Mas não há nenhuma menção a Briseide, ou seja, ao motivo da briga não vai aparecer nessa adaptação. Então, não aparece, não há nenhuma referência à questão dos despojos de guerra, que são as duas moças, né? E aí o que se diz é assim, ó, sobre essa briga, né? No princípio do último ano de guerra, após 10 anos de batalhas, as perdas dos troianos eram poucas. No entanto, vários aliados de Troia haviam abandonado a guerra, pois o rei Príamo não podia mais continuar pagando enormes quantias de ouro a quem o ajudasse. Com tanto tempo de luto, o tesouro de Troia foi se esgotando. Nessa altura dos acontecimentos, a situação de Zeus, o Deus Todo-Poderoso, era muito incômoda. Príamo havia lhe oferecido esplêndidos sacrifícios para que auxiliasse os troianos na guerra. E era inegável que eles estavam se portando de forma valente e honrosa, o que não se podia dizer dos gregos. Além disso, a disputa da qual Afrodite, a deusa do amor, havia sido vencedora, tinha sido organizada por ele, né? Essa disputa da maçã de ouro. Por isso, o Senhor dos Deuses sentia-se, de certo modo, responsável pela escandalosa aventura entre Paris e Helena, planejada pela deusa que havia motivado a guerra. Entretanto, Zeus não podia combater as deusas derrotadas. Hera, sua esposa, e Palas Atena, sua filha, que desejavam ardentemente vingar-se de Afrodite, ficando ao lado dos gregos contra a Troia. Ainda que fosse difícil, Zeus precisava manter-se neutro nessa disputa. Então, observa que o título é Aquiles desafia Agamenon, mas a explicação não tem nada a ver com na verdade, o que aconteceu na disputa entre Aquiles e Agamenon. Bom, quando a gente vai, por exemplo, para a história do nascimento de Paris, né, aqui nessa terceira adaptação, a gente vai ter a história do nascimento de Paris, que é aquilo que eu falei para vocês. Ó, veja, querido, nasceu nosso bebê nasceu, é um menino. Mas aquela notícia não era uma novidade para o rei de Troia, pois sua filha Cassandra, a melhor oráculo da cidade, já tinha previsto esse acontecimento. É preciso matar a criança, por causa dela Troia irá queimar, eu vi nos meus sonhos. Matem o bebê antes que seja tarde. Então, aqui já vai contar a história de Paris, Alexandre Paris, né, que não tem na Ilíada. E vem também a questão da maçã, né, do pomo de Troia, que também não tem lá na Ilíada. Eu estou mostrando para vocês verem aí como é que ele vai representar as deusas. E aí a tentativa de corrompê-lo. Se me escolher, farei de você o homem mais poderoso. Eu lhe darei toda a sabedoria, aí no caso é a Hera, né? Depois a Atena. Eu lhe darei toda a sabedoria que um mortal poderia desejar. No meu caso, seria a Afrodite, apenas posso prometer a você meu amor, farei com que se case com a mulher mais bela. Isso foi tudo que Paris precisava ouvir, e a vencedora foi Afrodite. Pouco depois, Paris foi reconhecido como filho de Príamo e retornou para a corte. Porém, logo ele tornou a partir, e aí ele foi para Esparta, e aí aconteceu tudo isso.
Então, essa adaptação vai trazendo essa informação. E como é que a ira de Aquiles vai aparecer nessa terceira adaptação? Ó, a condição de Aquiles foi cumprida. O velho Crises pôde levar sua filha de volta para a ilha. Maldito convencido, isso não vai ficar assim. Escute-me, Aquiles, eu dei o que você pediu, agora terá que me recompensar. Briseida, sua bela escrava, será minha a partir de hoje. Isso jamais acontecerá. Acalme-se, Aquiles, não machuque o rei dos gregos, obedeça-me. Essa daí já é Atena falando com Aquiles. Os deuses darão a você 3 vezes mais daquilo que lhe tirarem, mas ele não vai aceitar, que ele quer ficar, ele é teimoso, ele não aceita que Agamenon fale isso. E aí, nessa adaptação, isso está bem retratado, né? Essa cólera de Aquiles. Aí, só que tem um esclarecimento do adaptador, isso também é uma coisa legal, né? Nessa obra, nessa terceira obra. Olha o que o adaptador fala. Ó. Ainda que conheça sobre a história completa da Guerra de Troia, nas páginas de Ilíada, a narrativa termina no momento em que Aquiles entrega para Príamo o cadáver de Heitor, né? Porque o Aquiles vai enfrentar o Heitor vai ser morto, e o Aquiles vai pegar o cadáver de Heitor como um trunfo e vai arrastar o cadáver de Heitor. E para a cultura grega e troiana, os funerais, queimar o corpo dos mortos, era uma coisa fundamental para que aquela alma pudesse, né, caminhar, né, no Hades. E quando ele faz isso, ele corrompe o corpo de Heitor. Então, o pai dele, o Príamo, pai de Heitor, vai procurar humildemente o Aquiles e pedir que ele devolva o cadáver do filho, né? E ele vai devolver, né? E aí a epopeia Ilíada vai terminar com os funerais de Heitor, né? Que segundo Florence Boyer, que tem um livro em que ela estuda detalhadamente, eu até fiz a tradução desse livro para o português, da primeira parte do livro, que é sobre a Ilíada, é um e-book gratuito, se alguém tiver interesse. É muito legal, porque ela vai dizer que, na verdade, o grande herói da Ilíada é o Heitor, né, que morre no final, mas que representa uma nova visão do papel social de um líder, né, de um rei. Então, olha qual é o esclarecimento. Vou ler de novo. Ainda que conheça sobre a história completa da Guerra de Troia nas páginas de Ilíada, nas páginas de Ilíada, a narrativa termina no momento em que Aquiles entrega para Príamo o cadáver de Heitor. A armadilha do cavalo de Troia, que põe fim à guerra, pode ser lida nas primeiras páginas de Eneida, escrita pelo poeta romano Virgílio. No entanto, o começo do livro, que mostra a discussão entre as deusas pela maçã de ouro, o que acarreta o início da guerra, não aparece no poema original. Nesta adaptação, optou-se pela inclusão desses acontecimentos no prólogo e no epílogo para complementar a história de forma coerente, permitindo assim saber a origem e o destino dos personagens que interagem entre si na história. Então, olha como é interessante. Essa adaptação, ela mostra as inserções que fez. Então, quando uma adaptação traz essa informação, aí tudo bem, porque ficou muito claro, né, de que houve uma retextualização por inserção. Agora, há adaptações que vão fazer isso não vão dizer nada. Quando não há esse esclarecimento, a pessoa que lê e não conhece a obra original pensa que aquilo faz parte, né, da obra original. Depois também, numa passagem importante dessa epopeia, é justamente esse encontro, né, entre Aquiles e Príamo, o pai de Heitor, que vai chorar pelo cadáver do filho, e o herói, o grande guerreiro, porque depois que Aquiles volta para a guerra, é que a guerra tem o desfecho, né? Então, veja aí no canto 24, que é o último, um trechinho. Ser reverente aos eternos, Aquiles, de mim tem piedade. Pense em teu pai também velho, bem mais infeliz sou do que ele, pois chego agora a fazer o que nunca mortal fez na terra. Beijo-te as mãos, estas mãos que a meus filhos a morte levaram. Grande saudade do pai no pelida o discurso desperta. Toma das mãos do monarca, afastando-o de si com brandura. Ambos choravam. O velho lembrado de Heitor valoroso, num soluçar convulsivo de Aquiles aos pés enrolado. Que ora o pai velho chorava, ora a perda do amigo dileto, que é o amigo do Aquiles, que morreu na guerra, Pátroclo,
o choro dos dois pela tenda bem feita ressoava. Então, olha a cena do choro, do encontro de dois inimigos, Príamo abraçando e se humilhando diante do assassino do próprio filho dele, né? Mas eles se emocionam e choram. Então, vamos ver como é que acontece. Nessa adaptação, não existe nenhuma menção ao choro dos dois. E Aquiles não é mencionado. Só diz assim, ó, somente depois de muitos dias o rei Príamo pôde resgatar de forma humilhante o que restava do corpo do filho, pois conseguiu estabelecer uma trégua de 11 dias com os gregos. Durante esse tempo, os troianos puderam render homenagem ao seu valente guerreiro. Mas não há nenhuma menção a essa passagem importante da Ilíada em que os dois choram, emocionados com a questão da perda dos seus entes queridos. Tá? Então, aqui nessa adaptação não existe isso. Nessa outra adaptação, olha aqui, e os dois de peito apertado começam a chorar. Aquiles então falou, quanta amargura, meu caro, como pode chegar até aqui? Tem entranhas de ferro, é certo e tal. Aquiles manda levarem o corpo de Heitor para o carro e então prepara a ceia com carne de ovelha, pão e vinho para repartirem. Depois da ceia, Príamo volta para Troia, onde começam a chorar a morte de Heitor. Então, aqui há uma fidelização à obra original. Tá? E aí a gente vai ver que, na verdade, essa cena que é a capa dessa adaptação. Então, esses dois que estão na capa dessa adaptação são justamente Aquiles e Príamo, no momento em que eles vão se encontrar. Então, eu acredito que essa adaptação investiu simbolicamente no momento mais humano da Ilíada, no momento em que dois inimigos se entendem, né, e emocionam. Então, pensando que é uma adaptação destinada a um público infanto-juvenil, talvez a intenção aí tenha sido destacar não a guerra e a morte, mas o entendimento e a conciliação. E aqui nessa adaptação em quadrinhos, a gente vai ver uma sugestão de um momento emotivo, mas a gente não vai ver, de fato, eles chorando, não existe essa informação, eles choraram. Que a gente tem assim, beijo estas mãos que mataram 50 dos meus filhos, entre eles está o meu favorito, meu amado Heitor. Eu imploro, divino Aquiles, deixe-me levar meu filho de volta à cidade. Tudo que aconteceu entre nós foi produto do capricho dos deuses, somos brinquedos em suas mãos. Suas palavras são sábias, velho primo, leve os restos dos seus filhos e vá depressa antes que eu me arrependa. Né? Então veja que aí é uma transformação, né? Embora traga essa conciliação entre os dois, mas não é aquela coisa emotiva que está lá na Ilíada, inclusive mostra o Aquiles mais distante, assim, mais frio, né? Diante do pedido. Então, quais são as conclusões dessa parte aí? No seu livro Pensar Sem Conceitos, Florence Goyer nos diz que a tese defendida é que o épico de guerra é uma gigantesca máquina de pensar. A guerra que ela descreve é uma metáfora que imita uma crise contemporânea do público para dar-lhes os meios de aprendê-la intelectualmente. Na ausência das ferramentas conceituais que conhecemos, históricas, jurídicas, filosóficas, a epopeia permite uma compreensão obscura, mas profunda, efetiva, do que está em jogo quando duas comunidades entram em guerra, né? As transformações que vão ser reflexos desse momento. Nesse sentido, a valorização de Heitor como representante de um verdadeiro novo paradigma se mantém implicitamente apenas na adaptação de Dirceu Villa, tanto que na capa vai vir, né, o momento em que Príamo e Aquiles decidem que o corpo de Heitor pode ser levado. Nos outros, a história completa do mito de Troia torna-se mais relevante do que a oposição entre Aquiles e Agamemnon e entre Aquiles e Heitor. Né? Então, nas outras duas, é mais importante mesmo a história de Troia como um todo, por isso a menção, inclusive, ao cavalo de Troia. Marcos Martinho, em seus estudos sobre a Eneida, a Ilíada e a Odisseia, mostra como a obra de Virgílio se estrutura a partir do significado de guerra, canção ilíaca, a canção que vem da Ilíada, e a viagem, que é a canção da Odisseia, que é o canto da Odisseia. Né? Por ser mais fiel à estrutura do texto homérico, a adaptação 2 constrói o sentido da experiência da guerra, pois a primeira adaptação não só faz inserções e exclusões, como também não explica essas mudanças, implicando, ao final, que a Ilíada contempla todos os episódios mencionados. Como essa adaptação 1 não diz que trouxe coisas que não estão na Ilíada, dá a ideia de que a Ilíada é aquilo tudo. E a adaptação 3 insere elementos, mas esclarece o motivo da proposta.
O escritor adaptador me disse em uma entrevista que essas inserções, está escrito errado aí, eram exigidas pela editora. E conclusão 3. Se, como afirma Cosson, a leitura é um processo de extração de significado do texto, o autor adaptador extrai significado do texto original e os leitores da adaptação extraem significado do novo texto criado pelo adaptador. Consequentemente, quanto mais interferência houver na retextualização, inserções, exclusões, alterações lexicais e morfossintáticas, introdução de metatextos que não existem no original, mais esses leitores se afastarão da obra original, que muitas vezes pode até levar a decepções, como no caso da Ilíada, em que não encontramos na epopeia homérica os episódios da morte de Aquiles e do cavalo de Troia. Por que eu digo que é decepcionante? Porque às vezes alguém lê uma adaptação na juventude, na infância, na adolescência, e fica com vontade, quando fica adulto, de ler a obra original, até para ver como é que foi esse negócio do cavalo de Troia. Aí você pega, vai ler a Ilíada, não vai ter o cavalo de Troia, não vai ter a morte de Aquiles, e você, mas eu estudei isso quando eu era criança, quando eu era adolescente, como é que não tem? Né? Foi porque justamente, né, houve aí um processo de retextualização com inserções que não foram apontadas na época em que isso entrou na sala de aula. Né? Então, ler é um processo de extração de sentido do que está no texto. E conclusão 4, a ira de Aquiles, a matéria épica da Ilíada, está presente apenas na adaptação 2. Nas outras, a matéria épica é a própria guerra de Troia, e não esse episódio que aconteceu. Né? E, porém, curiosamente, né, a capa do livro traz, né, Agamemnon e Zeus. Desculpa, gente, eu estou trazendo aí, eu falei aquela informação, mas é errado. Quem está na capa do livro não é, desculpa, não é o Príamo e o Aquiles, é o Agamemnon e Zeus, porque vem um sonho, o Agamemnon, desculpa, eu me esqueci completamente disso. O Agamemnon tem um sonho, né? E nesse sonho Zeus aparece para ele. Então a capa vai trazer um episódio que também não tem nada a ver com a ira de Aquiles, nem com nada disso. É um episódio de um sonho de Zeus. Desculpa. E conclusão 5. Assim, podemos pensar que despertar a curiosidade do público leitor para o mito da guerra de Troia, com todas as suas minúcias, pareceu, do ponto de vista editorial, mais interessante, especialmente para a adaptação 1, do que tentar explorar os significados da percepção que a obra original, principalmente, e à luz de Goyer, destacava os desdobramentos da cólera, considerando a morte e o funeral de Heitor como um momento final. Então, a morte e os funerais de Heitor seriam um momento de, vamos dizer assim, de sublime humanidade, sabe, de reconhecimento da importância do Heitor e da importância dos funerais. E a imagem, como fator de atração no ato de ler, envolve crianças e adolescentes, mas nem sempre as belas ilustrações garantem a qualidade do trabalho de adaptação de obras clássicas. Portanto, a retextualização por meio da ilustração exige também, por parte do ilustrador, um conhecimento sólido da obra original e dos significados por ela construídos. Né? Peraí, aqui, deixa eu acabar aqui. Deixa eu finalizar aqui. Bom, então essa aí foi a primeira parte, né, mostrando os trabalhos que são feitos em adaptações diferentes. Vocês gostariam de fazer algum comentário para a gente depois dar um intervalinho e passar para a segunda parte? Alguém quer fazer algum comentário? Quero ouvir vocês, gente. Vocês já pensaram a adaptação dessa maneira? Já dimensionaram, já discutiram alguma vez a adaptação com vocês, ou com um trabalho na escola, alguma coisa assim? Já haviam pensado nessas coisas? Bom, gente, então vou fazer um intervalinho aí, são 9h42, vou fazer uns 15 minutos de intervalo, tá bem? Vocês tomarem um café, descansarem um pouquinho, e daqui a pouco eu volto e a gente vê essas questões nas adaptações de Os Lusíadas, tá certo?